Convido a professora Denise Meirelles de Jesus para proferir a palestra A Escola Comum e as Práticas e Ações Pedagógicas pela Inclusão Escolar. Vou apresentar a professora Denise, que é licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem mestrado em Educação pela Universidade de Iowa e doutorado em Psicologia da Educação pela Universidade de Califórnia, em Los Angeles. Pós-doutorado em Educação Especial pela USP e pela URGS. É professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo e do Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma universidade. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação especial, atuando principalmente nos seguintes temas: educação especial, educação inclusiva, formação de profissionais em educação especial, políticas públicas, formação continuada com ênfase em pesquisação colaborativo-crítica e educação especial comparada internacional. Por favor, professora. Obrigada, Maiara. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui, né, nessa sexta-feira à noite. Então, é sinal de que o grupo está se sentindo provocado, né? É uma alegria estar de volta à URGS e agradeço o convite da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação e, em particular, né, desse curso de especialização na pessoa da professora Clarissa, mas nós sabemos que foi um envolvimento de muitas pessoas para estarmos aqui hoje. Então, meu agradecimento. Eu comentei rápido com desculpe. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos grisalhos, sou baixa, estou usando uma blusa bege, uma calça mostarda, sapato bege, uma certa palheta muito minha, eu ando muito de bege, eu uso óculos, eu já tenho direito a estacionar em lugar para idosos. Então, é isso. Eu dizia para a Maiara antes que o Alan falou que ele é muito falante. Eu também sou. Só que, como ele é bem mais jovem, ele fala rápido e eu falo mais devagar. Então, eu realmente vou me beneficiar dos 5 minutos dele. Mas eu começo, então. Já fui descrita, então pode passar, Nicole. Nós vamos ficar pensando, pode passar, Nicole, mas a pobre da Nicole vai ficar realmente, hoje e amanhã, ouvindo, né? Então, eu gostaria de começar trazendo um pouco, assim como o colega, a experiência que tem sido a produção de conhecimento que nós temos feito no grupo de pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo. Na verdade, eu poderia dizer na linha de pesquisa em educação especial, em articulação com diferentes grupos de pesquisa. Então, aqui, o que eu trago, eu creio que é uma tentativa momentânea de uma síntese da nossa produção. Eu nem poderia dizer de uma produção recente, mas da produção que nós temos feito desde a instalação da linha de pesquisa, que tem mais de 20 anos. Então, eu venho sempre trabalhando nessa perspectiva da formação, na perspectiva de pensar as práticas, e um teórico em especial tem nos ajudado a pensar essas práticas. E esse teórico é Philippe Mérier. E eu vou ler o primeiro slide. Educabilidade. A palavra é lançada. O grande desafio. A aposta fundamental. Toda criança, todo homem, eu diria toda pessoa, é educável. E a história da pedagogia, assim como das instituições escolares, nada mais é do que a implementação cada vez mais audaciosa dessa aposta. A escolha da educação contra a exclusão. A transgressão permanente de todos os fatalismos. A afirmação de que
nada jamais está perdido e que, ao contrário, tudo pode ser ganho se nos dedicarmos obstinadamente a inventar métodos que permitam integrar as crianças ao círculo do humano. Esse texto de Merrier é de um livro chamado A Escola e o Cotidiano Escolar. Então, Merrier tem sido um teórico que tem nos ajudado a pensar alguns princípios. Assim como Alan, eu vou trazer, um primeiro momento, alguns princípios e, num segundo momento, a pensar questões mais específicas no que tange à prática pedagógica na e da escola. Então, para começar, na linha dos princípios, eu chamaria atenção para entender a inclusão escolar como uma abertura da escola para todos e que tem como sustentação a ideia da igualdade-diferença. E, nessa linha, eu creio que nós temos que pensar que os primeiros, talvez, 15 anos dos anos 2000 tiveram um papel extremamente importante na busca da constituição de normativas que pudessem dar suporte a princípios inclusivos, pensando a escola como esse espaço possível. E aí eu cito alguns, como a LDB, de 93, 94/99, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, o Decreto 6571 de 2008 também, a Resolução 4 de 2009, o Decreto 7.611 de 2011 e a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Por que esses? Não vou ter muito tempo para aprofundar, mas me parece que esse foi um movimento de constituição de bases para uma perspectiva inclusiva na realidade brasileira. Tivemos outras legislações para além dessas? Sim, muitas, e que tiveram um papel extremamente importante. Mas talvez essa legislação, essas normativas tenham nos ajudado a lançar as bases daquilo que chamávamos de uma perspectiva inclusiva em educação especial e, mais que isso, nos ajudado a subsidiar a produção de políticas públicas locais, tanto em nível dos estados, quanto pensando em políticas públicas municipais, naquelas políticas públicas que se constituem, materializam a política nacional. Depois de 2016, depois de 2015, né? A partir de 2016, eu creio que nós tivemos um conjunto de legislações ou um conjunto de aproveitamentos de legislações que nos colocaram no lugar que estivemos até 2022. Então, não vou entrar no mérito dessas questões e diria assim, para nós que temos interesse em pensarmos a questão da política, por exemplo, como um trabalho final de um curso de especialização, essas legislações e aquelas que advêm daí nos ajudam muito a pensar. Bom, pode passar? Eu não consigo ver. Tá legal. Então, para pensar a escolarização dos alunos que são público da educação especial, nós temos que admitir que a presença desses alunos tem desafiado a escola. E que, com certeza,
para pensarmos a escolarização desses alunos, nós precisamos ressignificar as nossas práticas pedagógicas. Pensando em práticas pedagógicas como o conjunto das ações vividas, pensadas, organizadas, então vão desde as práticas organizativas que Alan chama nossa atenção, até aquilo que acontece no cotidiano da sala de aula. Então, para pensarmos e ressignificarmos práticas pedagógicas, nós estamos falando daquilo que acontece na sala de aula, no que tange às formas avaliativas, aos espaços-tempos de formação, para darmos conta de pensar o direito à educação. Então, nós estamos dizendo, em síntese, que a escolarização de alunos público-alvo da educação especial demanda de uma mudança. Mudança essa que, com certeza, não se dá da noite para o dia, ela é processual, ela está eternamente se fazendo, e nós não sabemos, daqui a 20 anos, o que nós precisaremos criar condições. Então, eu gosto da ideia do René Barbier, quando ele nos fala, não em mudança, mas em flashes de mudança. Né? Essa possibilidade de irmos constituindo, provocando, provando diferentes modos de fazer e de saber, tendo em vista pensar essa escola comum como uma potência inclusiva, constituída no coletivo e onde nós reconheçamos a capacidade de todos de aprender. E aí eu gosto da ideia que o Alan traz das comunidades de aprendizagem, porque quando nós estamos falando de comunidades de aprendizagem, nós estamos falando de um espaço em que todos aprendemos, professores, alunos e outras pessoas envolvidas. Então, a ideia, né, como princípio, é reconhecer a escola como um espaço de educabilidade de todos os alunos, alunas, todos, enfim, e onde nós tomamos a aprendizagem como princípio fundamental do direito à educação. Só há direito à educação se os alunos aprendem. Então, eu acho que essa ideia, mais na frente eu vou tentar aprofundar um pouco mais, nos parece fundante e tem orientado muito das nossas práticas formativas na graduação, na pós-graduação e no trabalho de formação continuada que nós temos praticado. E aí nós vamos entender um outro princípio de que as práticas pedagógicas elas devem ser mediadas de modo que todos os alunos possam viver processos de escolarização. E aí nós precisamos realmente entender processo de escolarização como apropriação do conhecimento socialmente referenciado. É disso que nós estamos falando. Pode passar? E aí, Merrier nos ajuda a pensar sobre isso quando ele nos diz que o processo de aprendizagem do aluno é o objetivo a ser alcançado na escola. E ele vai chamar a nossa atenção para o fato de que esse percurso, o caminho, ou o não modelo, como o Alan chamou a atenção, é um caminho de incerteza, é um caminho de luta, é um caminho de resistência, é um caminho de avanços e de apostas. E a aposta é de que o aluno pode aprender e o professor pode ensinar. Eu acho que a ideia dele de uma aposta mútua é muito importante. E eu gosto de dizer o título do livro, porque eu sou apaixonada por esse livro. Pedagogia entre o dizer e o fazer, a coragem de começar. Eu acho que é um pouco disso que nós precisamos nos colocar, né? Entre o dizer e o fazer, e segunda-feira de manhã
termos coragem de começar, né? Então, eu acho que ele traz uma mensagem extremamente interessante quando ele nos diz dessa possibilidade, dessa aposta mútua. Já está no currículo? Pode passar, por favor. É porque eu vou passando as minhas folhas e vou deixando Nicole. Vamos lá. Então, agora eu diria que eu passo falando de princípios, mas para uma segunda parte desses princípios. Eu não estou mais falando da questão do direito a, mas tentando significar alguns elementos que são, a nosso ver, e quando eu estou dizendo nosso, é um nosso coletivo do grupo de pesquisa, extremamente importantes. Bom, se a nossa legislação nos diz da tríade acesso, permanência e conhecimento, nós queremos propor que o currículo escolar é o grande articulador das políticas de inclusão na escola. E nós vamos defender a ideia de que acesso, permanência e conhecimento se dá pela via do currículo. Tá? E aí, nós podemos lembrar que, historicamente, ou no nosso imaginário, né, no imaginário social da sociedade, dos profissionais da educação, esteve por muito tempo a ideia ou a noção de que o currículo está pronto. Existe um currículo e nós temos uma tarefa: cumprir o currículo. Não é à toa que antigamente, bem antigamente, na minha época, se falava em grade curricular, né? O professor Carlos Eduardo Ferraço, um grande estudioso do currículo, ele nos diz: o nome grade curricular é exatamente esse espaço em que todos estamos presos, né? E ele vai nos trazer a ideia de que nós não podemos mais, se é que algum dia foi possível, pensar que não há questões no currículo a serem problematizadas, e questões a serem problematizadas para todos. Todos. Inclusive nosso próprio modelo atual de currículo. Mas, na frente, volto um pouquinho a isso. Então, quando nós pensamos em a escolarização dos alunos com indicativo à educação especial, vem também no nosso imaginário que o que nós precisamos é adequar o currículo ou adaptar o currículo. E isso significa, muitas vezes, ou na maioria das vezes, um currículo empobrecido e sem conteúdos, né? Então, nós gostaríamos de pensar, assim como Moreira e Silva, né? O Flávio Moreira e o Tomás Tadeu da Silva, que foi dessa universidade, ainda é, não sei, alguém aposentado, provavelmente, né? Então, o Tomás Tadeu e o Flávio, eles têm uma discussão extremamente interessante, que vale a pena para nós, profissionais da educação, lermos, e, em particular, nós que trabalhamos, militamos com as questões da educação especial, de pensar que currículo cria identidades, tanto individuais quanto sociais. O currículo da escola me constitui. E ele produz significados, ele constrói sentidos para nós, profissionais da educação, e para os nossos alunos. E aí o Tomás Tadeu, já num outro livro, ele vai nos dizer o que me parece extremamente importante para a nossa reflexão. Ele diz que o currículo autoriza ou desautoriza, legitima ou deslegitima, o currículo inclui ou exclui. E, nessa perspectiva, eu creio que nós poderíamos pensar
e as nossas experiências de pesquisa têm evidenciado muito isso no nosso estado e por perto, né, daqueles que a gente tem acompanhado e trabalhado juntos, a nossa experiência tem sido de que, sim, o nosso currículo escolar tem, da forma como ele vem sendo constituído, porque, lembrando, o currículo não é a listagem dos conteúdos. Currículo são os modos como nós vivemos aquele conhecimento historicamente constituído e que tem a escola é a instituição que tem a responsabilidade de fazer dialogar com as diferentes gerações. Então, se nós pensarmos currículo assim, realmente, a depender de como nós trabalhamos o currículo, nós podemos excluir muitos. Nós podemos desautorizar muitas pessoas. E nós podemos também deslegitimizar, por exemplo, o aluno público da educação especial. Então, pensando que o currículo tem tal importância, eu passo a problematizar algumas questões que nós não vamos ter tempo de explorar, mas para ficar como possibilidade de discussão. Então, alguns apontamentos que nos desafiam no que tange ao currículo e às práticas pedagógicas na escola. E talvez um dos primeiros desafios seja pensar currículos mais abertos em tempos de BNCC. Porque nós temos uma base nacional curricular comum que nos aprisiona. E como é que se nós pensarmos alunos público da educação especial, talvez nós tenhamos que pensar currículos mais abertos, não em conteúdos, mas em modos de saber fazer. E aí, mas nós temos, no final dos 200 dias letivos, de cumprir o livro didático, ou o manual do professor, ou aquele conjunto de conteúdos definidos pelo espaço da escola, né? Então, como é que nós podemos pensar em currículos mais abertos, significados para todos, se nós vivemos na clausura da BNCC? Outra questão: como garantir a apropriação de conhecimentos em tempos de avaliações de larga escala? Nós estamos, não sei se é a realidade do Rio, não sei se é a realidade daqui, mas nós estamos no estado do Espírito Santo. A rede estadual comprou um pacote sobralino. E cada município fez as suas adequações ou adaptações, flexibilizações. Para eles, esses nomes todos valem. E, resumindo a ópera, a cada 15 dias, a grande maioria das crianças é avaliada. Enlouquecem as crianças e enlouquecem os professores. Porque a cada 15 dias você tem que ter um ranqueamento de onde está o aluno, comparado a onde ele estava e que movimento ele fez. E que movimento deram ou não deram conta os professores, porque aí são eles os responsabilizados. E, quinzenalmente, os professores têm uma coisa que eu vou chamar de aspas, eu vou falar entre aspas, chamada formação continuada. Nem de longe aquilo que a gente significa como formação continuada, mas é chamado de formação continuada, e os professores têm, online, um encontro com o supervisor da grande área, e é um supervisor realmente, nós não estamos falando de um coordenador pedagógico, que vai dizer aos professores o que eles não podem fazer mais, onde os alunos deles estão, como tem que melhorar, e o que vai acontecer com a escola
com a sala de aula e com o município, caso a situação continue boa ou ruim. Tem consequências. Se for boa, ótimo. Se não for... Então, nós estamos vivendo realmente uma ditadura dos processos avaliativos. Então, se nós tivemos um certo... foi meio devagar há um tempo atrás, agora é assustador o que aconteceu, quando nós esperávamos exatamente uma virada, né? Então, avaliação de larga escala, BNCC. Como é que a gente vai pensar um currículo que atenda às especificidades e o geral? Eu acho que o Alan toca um pouco nisso, né? Como pensar um currículo que também avalia as aprendizagens dos alunos público da educação especial? Eles não são mais convidados a ficar em casa no dia da avaliação? Como é que vai ser isso? Como é que nós vamos fazer esse acompanhamento? E aí, eu creio que, aí sim, tocando um pouco no que Alan trouxe, essas duas ideias, né? Como nós vamos trabalhar as necessidades comuns de todas as crianças da terceira série e as específicas daqueles alunos que são público da educação especial nessas mesmas salas de aula. Como trabalhar na perspectiva da universalização e, simultaneamente, da individualização? Como dar conta desse equilíbrio? O que não é fácil, né? Não estamos dizendo que é fácil. Mas estamos chamando atenção para o fato de que nós precisamos estar muito alertas para isso. E aí, uma palavra que nos é... Uma possibilidade que nos é muito cara no grupo é a ideia de criar condições de colaboração na escola. Nos parece que esse é um caminho muito interessante para nós pensarmos uma escola que avance na composição de práticas pedagógicas que permitam que todos os alunos tenham acesso ao conhecimento, ou que todos nós, professores, sejamos capazes de mediar o conhecimento. E uma outra questão que também se coloca ao currículo, e mais na frente eu acho que dou conta de explorar mais um pouquinho, a depender do tempo, de pensar o atendimento educacional especializado para além das salas de recursos multifuncionais. Isso aqui é um plágio do professor Cláudio Batista, mas seu nome vem na frente. Eu não sabia que ele ia estar aqui. Se eu soubesse, eu já teria colocado a citação desde daqui. Não, mas o Cláudio realmente tem um texto, né, que eu não lembro bem o início, mas ele diz, para além das salas de recursos multifuncionais, eu acho que é o atendimento educacional especializado mesmo, mas vou dar o devido crédito logo na frente. E aí, nós temos discutido muito no grupo de pesquisa que, para isso, nós ainda temos um longo caminho. Tá? Então, a ideia de processualidade é fundante para pensarmos essa escola, essas práticas pedagógicas, essa mediação do conhecimento, essa apropriação do conhecimento por todos os alunos das escolas públicas de ensino comum. E é dessas escolas que nós estamos falando, de nenhum outro espaço. E, quando falamos da escola pública, ela pode até ser uma escola privada, mas ela tem uma concessão pública para funcionar. Portanto, ela é pública, né, e sujeita às demandas legais. Estamos falando de escola. Instituição especializada, nem pensar. Escola. Bom, e aí, continuando...
eu gostaria de trazer, nem de longe, os únicos, mas 4 elementos que nos parecem fundantes para nós pensarmos essa escola. E a gente deu um subtítulo, né, Atendimento Educacional Especializado, Práticas Pedagógicas e Currículo. É dessa articulação que nós queremos pensar. Então, pensem que nós queremos articular, mas nós estamos trazendo em subtítulos, creio muito mais por uma questão didática do que não entendermos que esses elementos são absolutamente articulados e que talvez nós pudéssemos dizer currículo, prática pedagógica e atendimento educacional especializado. Tá? Faria tanto sentido quanto. Então, agora sim, pensarmos um pouco ou colocarmos em análise aquilo que tem sido vivido como atendimento educacional especializado. Vocês vão ver que eu nunca falo AEE. Nunca. Eu quero marcar que a AEE é uma coisa, atendimento educacional especializado é outra. Então, eu tenho trabalho, às vezes eu estou lendo os textos dos meus orientandos, trabalho de aluno, e eu começo, atendimento educacional especializado, atendimento, vou corrigindo. Lá no final eu já estou atende, ED, ESP, mas eu marco, né? Marco a ideia. O que nós temos pensado, então, que, como práticas, lembrando o título, práticas pedagógicas ou ações pedagógicas pela inclusão escolar. Né? Lembrando o título, a gente começa a dizer que uma das práticas, no conjunto de ações da escola, é o atendimento educacional especializado. E aí, nós queremos retomar a legislação e colocar o atendimento educacional especializado como complementar, suplementar. Para nós, as nossas pesquisas têm nos evidenciado que essa é uma questão fundante. O atendimento educacional especializado é complementar ou é suplementar? Aquela ideia de para um grupo é complementar, para um outro grupo é suplementar, não vamos por aí. Mas ele complementa ou ele suplementa. E, de novo, né, nós queremos pensar o atendimento educacional especializado para além das salas de recursos. Mas queremos trazer algumas lembranças. Atendimento educacional especializado não substitui currículo. Isso é muito importante. É muito importante. Currículo acontece no contexto da escola e no contexto da sala de aula de cada grupo de alunos. Em nenhum outro espaço acontece tão bem o currículo. Agora, também podem acontecer situações curriculares em outros espaços. Então, nós queremos chamar a atenção que, outro dia, só um pequeno caso, eu sou de casos, mas esse vai ser, porque esse me marcou muito. Eu conversava com na verdade, era um grupo focal, num município do estado, e nós conversávamos sobre o fato de uma criança estar vivendo o grupo perguntou, na verdade, o grupo nos perguntou como é que a gente trabalha a questão do atendimento domiciliar. É uma criança que, nesse momento de vida, não pode ter contato com outras pessoas, ela vive uma situação de cuidado total, e o próprio plano de saúde não permite que a criança vá à escola, e essa história. E nós começamos a dizer, né? Eu e 2 orientandas, e aí uma das professoras falou e disse assim,
É possível que o atendimento domiciliar seja feito 2 vezes por semana, por 2 horas? Eu olhei para ela e falei, como? Não, nós iremos a professora de educação especial irá à residência do menino 2 vezes por semana por 2 horas. A primeira pergunta, o menino só dá conta de 2 horas por dia, 2 vezes por semana? É recomendação médica? É da condição que ele está vivendo? Não, é o possível que nós podemos fazer. Então, veja, currículo vira atendimento educacional especializado 4 horas por semana, quando a legislação nos diz de 25 horas, 200 dias e assim sucessivamente, né? Então, isso é para dar um exemplo extremo, que eu espero que aconteça muito pouco, ou que só tenha acontecido nesse lugar, de quando nós estamos dizendo atendimento educacional especializado não substitui currículo. E professor de educação especial não trabalha o currículo sozinho ou sozinha. Bom, nós também temos tentado fazer a defesa do atendimento noturno aos alunos na classe comum, mas, simultaneamente, se necessário, no contraturno. Então, essa tem sido uma questão que nós temos encontrado. Nós temos encontrado uma discussão muito forte, em vários municípios do Estado. O Espírito Santo é um estado eminentemente agrícola. Nós temos muito mais campo do que cidade, se a gente pegar nesse conceito de pensar a capital ou coisa do gênero. Não estou pensando no conceito oficial do que é campo, do que é cidade, né? E a grande discussão vem sendo: os alunos moram longe, não há transporte escolar, o Estado é um Estado muito montanhoso, muito. Né? Só quem vai lá e que entende, né? O Estado. Então, ele tem uma configuração geográfica dificultadora do contraturno. Porque o menino vai para casa e não volta. Por quê? Porque ele mora longe. Por quê? Porque a família não dá conta. Por quê? Nós não pensamos em criar alternativas, ou pensamos pouco, claro que alguns municípios assim o fazem, em criar alternativas em que o aluno que demande atendimento no contraturno fique na escola, porque ele não precisa voltar, ele pode ficar. E nós temos que criar uma condição organizativa da escola para que ele fique na escola. Vai dar trabalho, vai exigir gente, pode custar mais caro, ele vai almoçar na escola, a merenda tem que ser diferente do almoço, tem que ser diferente da merenda do recreio. As práticas organizativas têm que ser pensadas de modo a que o aluno que demande atendimento no contraturno também o receba. Está muito... como eu diria, de certa maneira, está se tornando comum o sentido de que, se nós pudermos oferecer o contraturno, nós vamos oferecer. Mas, se nós não pudermos, não tem problema, a gente faz o colaborativo. O que é colaborativo? Então, essa é uma pergunta que nós também temos que nos fazer, que no nosso Estado é uma pergunta importante. Alguns alunos poderão ter, sim, a colaboração do professor de educação especial, alguns não todos, com o professor da sala de aula comum, com as coordenações pedagógicas, para pensarem
modos de significar o currículo, de maneira que essa criança possa se apropriar do conhecimento que está sendo discutido na sala de aula junto com os seus colegas. Mas algumas crianças, para tal, demandam um apoio no contraturno. Então, todas? Não. Algumas? Sim. E aí nós temos batido muito nessa tecla nos nossos estudos e nas nossas formações. Então, nos parece que, do ponto de vista da política maior e das políticas locais, nós estamos precisando investir em formações, em modos de trabalhar a colaboração entre os profissionais, porque nos parece que essa é uma questão extremamente séria, se não para todos nós, porque eu tenho participado de muitas bancas em todas as regiões, e nos parece que essa questão é uma questão séria, e talvez nós, da academia, tenhamos até uma certa responsabilidade em como isso ficou mal parado, desde aquele curso sobre atendimento educacional especializado, trabalhado em 2009 para o Brasil inteiro. Então, acho que foram questões que foram ficando mal paradas. E aí nós ficamos daquele tipo, ame-o ou deixe-o. Quando parece-nos que a maioria, ou um número significativo de alunos, em alguns momentos, podem demandar de uma possibilidade de trabalho em espaços como as salas de recursos multifuncionais. Não estou dizendo que tem que ter aquele modelo, eu estou dizendo que são espaços mais individualizados, com menor número de alunos, para trabalhar questões específicas. E aí, dando o devido crédito, nós vamos concordar com o Cláudio Batista que nós precisamos ressignificar o que é o atendimento educacional especializado. Eu sei que professor Cláudio, já fez N discussões depois, mas eu sempre digo a ele que o texto dele de 2011 é imbatível. Aquele que você falou em Nova Almeida, Espírito Santo. Então, eu gosto de citá-lo. Mas ele já publicou N coisas depois, e aquele texto talvez não seja nem um texto fácil de achar, porque teve uma distribuição restrita, uma apresentação para um grupo relativamente pequeno. Mas, então, nós concordamos com a ideia do professor Batista quando ele nos diz que o trabalho do professor de educação especial não deve ser aquele de exclusivo atendimento direto ao aluno por meio do domínio de técnicas, de instrumentos e de linguagens específicas. Nós faremos isso? Faremos sim, mas nós não podemos nos limitar a isso, reduzir o atendimento educacional especializado a isso. E aí, continuando, o professor Batista, já em 2011 e em 2013, vai nos falar da necessidade de uma ação pedagógica em educação que entender o atendimento educacional especializado como uma ação pedagógica em educação especial que está presente em todas as atividades escolares. Então, o atendimento educacional especializado pensado como uma via de mediação. E não é uma via de mediação só para aquele aluno específico. É uma via de mediação do conhecimento, que muitas vezes nós faremos, inclusive entre nós, profissionais da área da educação especial. Então, continuando, espera-se que o profissional responsável pela educação especial atue em diferentes frentes. E essa tem sido uma tônica no nosso trabalho, nós temos trabalhado muito nessa direção. Sim, no atendimento ao aluno, que pode ser na sala de recursos, está errado aí, é SRR,
SME, Sala de Recursos SRM, e na sala comum. Mas na assessoria e formação de colegas, como segundo docente em uma mesma sala de aula, no planejamento educacional, que hoje a minha tendência é de ver como um dos espaços mais relevantes desse processo na escola. No acompanhamento de famílias, como interlocutor com equipes externas à escola. E talvez nesse momento em que nós estejamos achando que a escola é espaço de todos, essa figura, né, desse interlocutor se coloque como muito necessária. Bom, se nós falamos do atendimento educacional especializado como uma das... Eu trouxe 4, né? Existem tantas outras condições de pensar as práticas pedagógicas, as ações pedagógicas da escola. A segunda que eu gostaria de chamar a atenção é a colaboração. Inclusive, para nós ressignificarmos um pouco o que nós temos chamado de colaboração. Porque o Alan trouxe uma informação interessante, verdadeira, eu creio, para esse Brasil afora. Com quem nós colaboramos? Nós colaboramos com aquele aluno do primeiro ou segundo período de qualquer uma das licenciaturas, e não vejo problema nisso, seja de qualquer licenciatura, vejo problema de ser aluno. Ou daquela pessoa com ensino médio que fez técnico de enfermagem, mas abriu uma vaga no município, e por que não? Né? Então, nós estamos pensando a ideia de colaborar é investir em discussões, em formação e em assessorias. É discutir entre pequenos grupos envolvidos com caso específico. Muitas vezes nós temos na escola casos específicos e emblemáticos, que nós podemos, no contexto da escola, aprender a partir do trabalho em pequenos grupos. Colaboração também se constitui em formações coletivas no contexto da escola, por região escolar. A minha cidade é dividida em várias regiões. Então, às vezes, estão reunidos os professores da região 1. Por que não? Né? Então, isso é colaboração. E em assessorias e acompanhamentos específicos a professores e outros de uma determinada área, de um determinado nível de escolaridade. Nós tivemos uma experiência bastante exitosa numa dessas regiões, com uma professora que fez a tese dela de doutorado na área de alfabetização de crianças com deficiência intelectual, e uma dessas assessorias foi trabalhando com professores do primeiro ano e professores de educação especial das escolas, trabalhando a perspectiva da alfabetização nessa passagem da educação infantil para o primeiro ano de alunos com deficiências. No caso específico, deficiência na área da deficiência intelectual. A outra questão que eu já chamei a atenção antes é o planejamento colaborativo. Se nós, creio eu, se nós quisermos pensar em uma proposta de educação que vá se apropriando dos princípios da inclusão escolar, nós precisamos falar de planejamento colaborativo entre os profissionais do ensino comum, da educação especial, tendo em vista mediações conjuntas para quê? Para a apropriação do conhecimento. Só vale para isso. E aí, pessoal, as nossas pesquisas também estão mostrando. Os professores trabalham das 25 horas, 20 horas em sala de aula, 5 horas para planejamento.
Essas 5 horas para planejamento implica em um tempo com a coordenação pedagógica, um tempo para planejar a aula da semana. Eu entendo, eu concordo que talvez a gente não tenha... Ok, eu sou muito falante demais da conta. A gente não tem as condições concretas para tal. A minha pergunta é: nós temos brigado o suficiente para ter essas condições concretas? Às vezes, eu tendo a achar que não. Bom, e aí o acompanhamento no contexto da sala de aula, a bidocência, conjugando ações pedagógicas, evitando aquele trabalho separado do menino lá no fundo da sala de aula. E no trabalho com familiares e outros profissionais externos. Tudo isso são ações colaborativas que podem... Pode passar, por favor, para a sala de recursos? Não, mas eu vou fechar. Eu já falei. E o terceiro elemento que eu gostaria de refletir com vocês hoje é a sala de recursos multifuncionais, que é ou nosso objeto de desejo ou aquilo que não é para acontecer, que não é para existir mais na escola. O que me parece tão preocupante quanto só existir é não existir, né? Então, como nós temos significado, visto pesquisas significarem a sala de recursos multifuncionais? Espaço-tempo no contraturno. Isso não se negocia. Não se tira aluno de sala, ponto. Para trabalhar as especificidades do aluno. Lembram daquela questão da universalização, daquilo que é específico, daquilo que é individual? Aqui nós temos algumas condições, a nosso ver, que demandam, sim, de serem trabalhadas no contraturno. E aí, como nós temos pensado isso? Nós temos pensado em conteúdos específicos que exigem acompanhamento individual. Eu gostaria de dar um exemplo: processo de aquisição da leitura e da escrita. Processo de aquisição de códigos, processo de aquisição de libras. Me parece que, no contexto da sala de aula, nós vamos trabalhar juntos, mas os alunos demandam mais do que aquele tempo, aquele aprofundamento que acontece no contexto da sala de aula, quando nós temos, na maioria das vezes, um professor para 20, 25 alunos, a depender do município, pode ter 45, a depender da região do país. Alguns conteúdos específicos que exigem acompanhamento individual. Tem uma ex-aluna minha, que o Alan conhece muito, a Carline, queridíssima dele, queridíssima de Maiara, enfim, que ela fez um trabalho, antes dela fazer o concurso, no Instituto Federal do Espírito Santo, em Vitória, com professores de química, para trabalhar com os alunos com deficiência visual, com deficiência auditiva ou surdez, como nós preferirmos, a questão de conteúdos específicos. Então, ela trabalhava com os professores para poder trabalhar com os alunos. Então, isso tem uma demanda, sim, e não é só no ensino médio, é porque está me vindo o exemplo que ela trabalhou. Alguns conceitos, eles precisam ser aprofundados para além do espaço-tempo da sala de aula. E isso, eu diria, que não é verdadeiro só para o aluno público da educação especial. Isso é verdadeiro para um conjunto de outros alunos, né? Mas existem conceitos que precisam de aprofundamento. E, às vezes, até no ritmo das avaliações de larga escala, o professor não para voltar a alguns conceitos, porque aquele conceito está sendo planejado para a primeira semana do mês de maio, né?
Investimento em aprendizagens específicas e para possibilitar a articulação entre aquilo que acontece na sala de recursos e o currículo da sala de aula comum. Aquilo que acontece na sala de recursos só tem sentido se estiver diretamente articulado à sala de aula comum. Eu tenho discutido muito a ideia de que esse aluno, ele não precisa de passar horas na frente de um computador brincando de jogo da memória. Ele precisa ter a sua memória trabalhada no contexto de onde ele vai usar. É a mesma coisa se a gente pensasse assim, vamos ensinar Braille. Braille faz sentido no contexto dos conteúdos escolares e depois, ao mesmo tempo, e depois para a vida. Braille pelo Braille, não. Então, a ideia é de que haja sempre 100% de articulação. O que é que se está trabalhando no currículo? Se são o conceito de fração em matemática, nós também vamos aprofundar o conceito de fração com os alunos que demandarem maior apoio. E, por último, e agora realmente é o último, eu gostaria de chamar a atenção para o Plano Educacional Especializado e o currículo, o famoso PEI. O que é o PEI? Um conjunto de ações pedagógicas planejadas para alunos específicos, tendo em vista a apropriação do conhecimento no contexto da escola. Planejados como? No coletivo. O PEI precisa ter objetivos claros e práticas pedagógicas viabilizadoras dos aprendizados. Se nós fizermos um plano educacional especializado e não tivermos quais são as práticas pedagógicas que irão viabilizar, para que um PEI? Para constar, necessário incluir os recursos pedagógicos que nós precisamos. Então, tem que estar dito, desde o nosso planejamento, para que ninguém diga que desconhecia que a criança com síndrome de Irlen demandava uma folha, me fugiu o nome em português, uma folha com outra cor, transparente, para que a criança consiga organizar os símbolos, né? Então, a gestora da escola não pode me dizer em maio que não sabia. Por quê? Porque eu planejei em fevereiro. E em fevereiro eu disse, eu preciso desses overlap. É o nome que me vem. Outra questão, definir sempre quais são as articulações com o currículo da turma do aluno. E eu tenho discutido a ideia. Os PEIs são pensados, muitas vezes, a experiência que eu tive na Itália, a experiência em Portugal, a experiência em vários outros estados brasileiros, tem nos falado de um plano educacional individualizado, muitas vezes, para um ano, ou até para mais tempo que um ano. Eu tenho advogado a ideia de que os PEIs, os planos, eles precisam ser mais curtos. Eles precisam, e podem ser, na minha opinião, posso estar errada, bimestrais. Eles podem ser trimestrais. Eles precisam ser passíveis de avaliação constante. Né? E isso é que nos move a pensar planos por tempos mais curtos. E aí, por último, vamos fechar, né? De novo, volto a Merrier, quando ele nos fala
da necessidade de posturas provisórias plurais e incertas. Ele vai chamar a nossa atenção para a necessidade de descobrir novos meios para que a educação seja um lugar de partilha e não de exclusão. E isso nos chama ao nosso compromisso ético com um projeto de educação especial, laico, gratuito, público, democrático, decolonial, para todos e todas, todes, sem restrições. Obrigada, eu paro por aqui, desculpe ser tão falante. Obrigada, professora Denise. Também importantes provocações.